Não faço amor há muito tempo, disse ela da sua cadeira de rodas, olhando para o vaqueiro solitário que a havia salvado da tempestade. Ele, um homem marcado pela guerra e pelo silêncio, não esperava que uma mulher quebrada pela vida lhe ensinasse a sentir novamente. Mas no deserto de Wyoming, 1882, onde o vento arrasta o passado, duas almas feridas descobriram que o amor não precisa de pernas que caminhem, apenas de corações que se atrevam. Se esta história tocou sua alma, dê-lhe um like. Esse simples gesto significa que você não está sozinho no que sente. E agora me diga, como você acha que esta história termina? Comente sua resposta. Quero saber o que seu coração diz. O vento uivava como algo selvagem e faminto. Elisa Maia Holanda sentia cada grão de areia atingir seu rosto, mas não fechava os olhos. Não podia se permitir esse luxo. A carroça tombada jazia a poucos metros, transformada em madeira lascada e sonhos partidos. Sua cadeira de rodas, aquela estrutura de ferro e vontade que havia sido seu corpo por 3 anos, estava presa sob os escombros. Respirar doía. Cada inalação trazia poeira e algo mais antigo, medo. Mas Elisa não gritou. Havia aprendido há muito tempo que gritar não mudava nada. O mundo continuaria vasto e indiferente. E ela continuaria sendo uma mulher de 23 anos, presa em um corpo que não obedecia da cintura para baixo. Quando viu a silhueta escura do cavaleiro emergir da tempestade de areia, algo em seu peito se contraiu. Os homens, em territórios como este, eram imprevisíveis. Podiam ser salvadores ou predadores, e muitas vezes a linha entre os dois era fina como um fio de navalha. O homem desmontou. Era alto, de ombros largos, com um chapéu que ocultava metade de seu rosto. Movia-se com a cautela de alguém acostumado a esperar o pior. Está ferida? Sua voz era grave, rouca, como se não a usasse com frequência. Elisa ergueu o queixo. A dignidade era tudo o que lhe restava. Não preciso da sua pena, vaqueiro. Algo cruzou o rosto do homem. Surpresa? Respeito? Elisa não tinha certeza. Ele se ajoelhou ao lado dos escombros, suas mãos grandes e calejadas, afastando tábuas com uma eficiência silenciosa. Não ofereço pena, respondeu finalmente. Apenas ajuda. Elisa observou seus movimentos. Havia uma graça estranha nele, uma economia de gestos que falava de anos vivendo sozinho, de conversas mantidas apenas com cavalos e céus vazios. Quando ele libertou a cadeira de rodas, Elisa viu a forma como ele a examinava. Não com horror nem piedade, mas com a mesma atenção prática que dedicaria a qualquer ferramenta quebrada. Posso consertar isto, disse, mas precisará de tempo. Não tenho tempo. Elisa sentiu a urgência subir pela garganta. Preciso chegar a Cheyenne antes que... Ela parou. Não podia explicar a este estranho sobre Otávio Lacerda, sobre as terras que havia herdado, sobre os homens que a seguiam como sombras famintas. O vaqueiro a estudou com olhos da cor da terra depois da chuva. Aqui não há nada exceto areia e silêncio por milhas. A tempestade vai piorar. Elisa sentiu o peso da verdade em suas palavras. Olhou para o horizonte onde o céu escurecia como um hematoma gigante. Você tem um nome, vaqueiro? Jacó Corvo. Elisa Maia Holanda. Um silêncio se estendeu entre eles, carregado de coisas não ditas. Finalmente, Jacó levantou a cadeira com uma mão e estendeu a outra para Elisa. Meu rancho fica a 2 milhas. Não é luxuoso, mas tem teto. Elisa olhou para aquela mão estendida. Aceitá-la significava confiar, e confiar havia sido o que quase a destruiu da última vez. Mas o vento uivava mais forte, e suas opções se reduziam como água no deserto. Ela pegou sua mão. O rancho de Jacó Corvo era exatamente como Elisa o imaginara. Austero, funcional, sem nenhum adorno que revelasse o homem que vivia ali. Paredes de madeira gasta, uma lareira de pedra, janelas pequenas que pareciam olhos semicerrados contra o mundo exterior. Mas o que Elisa notou primeiro foi a rampa. Não, estava ali quando chegaram. Jacó a construiu naquela mesma tarde sem perguntar, sem anunciar. Simplesmente mediu a altura da varanda, cortou tábuas velhas com uma serra que cantava notas ásperas e pregou cada peça com golpes precisos que ressoavam no peito de Elisa como um segundo coração.
Ela o observou da carroça, sentindo algo estranho e desconfortável se agitar em seu estômago. A maioria das pessoas fazia uma de duas coisas quando a via. Ou fingia que sua cadeira não existia, evitando olhá-la diretamente, ou a tratava como se fosse feita de cristal, pronta para quebrar ao menor toque. Jacó não fazia nenhuma das duas. Trabalhava com a mesma eficiência silenciosa com que faria qualquer outra tarefa do rancho. Não havia drama em seus movimentos, não havia condescendência em sua postura. Apenas um problema a ser resolvido e mãos capazes de resolvê-lo. Quando terminou, limpou o suor da testa com as costas da mão e acenou em direção à rampa. Deve suportar seu peso. Elisa sentiu uma faísca de irritação. Não sou tão pesada. Pela primeira vez viu algo que poderia ter sido o fantasma de um sorriso no canto dos lábios dele. Eu estava me referindo à cadeira. A vergonha ardeu nas bochechas de Elisa, mas antes que pudesse responder, Jacó já estava descarregando seus poucos pertences da carroça. Entre eles, uma caixa de madeira que Elisa agarrou com força quando ele tentou pegá-la. Isso não. Ele levantou as mãos em rendição e recuou. Naquela noite, enquanto a tempestade castigava o rancho com punhos de areia e vento, Elisa estava deitada, acordada, no catre que Jacó havia preparado para ela. Ele havia insistido em dormir no estábulo, deixando-lhe toda a casa. A caixa repousava sobre seu colo. Ela a abriu lentamente, revelando seu conteúdo. Cartas amareladas, uma fotografia borrada e um pingente de prata em forma de cavalo em pleno galope. Lembranças de quem ela havia sido antes da queda. Elisa fechou os olhos, mas as imagens vieram de qualquer forma. O cavalo, disparado, a sensação de voar pelo ar, o impacto que silenciou tudo, e depois o despertar em uma cama, com médicos balançando a cabeça e sua mãe chorando no canto. Você nunca mais andará, haviam-lhe dito, como se fosse tão simples, como se andar fosse a única coisa que definia uma vida. Lá fora o vento uivava, mas dentro do rancho de Jacó Corvo, pela primeira vez em meses, Elisa se sentiu quase segura. Os primeiros dias foram uma dança cautelosa de territórios e limites. Elisa insistia em cozinhar, embora a cozinha de Jacó fosse projetada para alguém que podia alcançar prateleiras altas sem esforço. Ele baixou panelas e frigideiras, reorganizou temperos, moveu a mesa para mais perto do fogão. Tudo sem perguntar o que Elisa precisava, mas observando e ajustando. Isso a irritava mais do que se ele tivesse sido condescendente. Não sou uma de suas éguas, disse uma manhã, enquanto Jacó movia uma caixa de provisões para uma prateleira mais baixa. Não preciso ser domesticada. Jacó parou, a caixa ainda em suas mãos. As éguas não precisam ser domesticadas, respondeu com aquela voz baixa que parecia vir de algum lugar profundo. Apenas respeitadas. Elisa abriu a boca para replicar, mas as palavras se dissolveram. Havia algo na forma como ele a olhava, direto nos olhos, nunca para a cadeira, que desarmava suas defesas cuidadosamente construídas. Naquela tarde, enquanto Elisa costurava um rasgo em uma das camisas de Jacó, ela insistiu em pagar sua estadia de alguma forma. Ele entrou com as botas cheias de lama. Há um cavalo novo no estábulo, disse. Chegou esta manhã, ferido. Pensei que talvez você quisesse vê-lo. Elisa levantou os olhos, confusa. Por que eu iria querer ver um cavalo ferido? Jacó sustentou seu olhar. Porque você entende o que é ser subestimado. As palavras caíram entre eles como pedras em água parada. Elisa sentiu algo se mover em seu peito, algo que ela havia mantido cuidadosamente congelado desde o acidente. Não sei nada sobre medicina animal. Não precisa saber. Jacó encolheu os ombros. Só precisa estar lá. E assim, contra toda lógica, Elisa se encontrou no estábulo naquela noite, sua cadeira navegando com dificuldade sobre a palha irregular. O cavalo, uma égua cinza com um ferimento feio no flanco, a observou com olhos escuros e desconfiados. Elisa estendeu a mão lentamente. A égua recuou. Eu sei, murmurou Elisa. Eu também não confio facilmente. Jacó trabalhava em silêncio, limpando o ferimento com mãos surpreendentemente gentis para alguém tão grande. Elisa o observou, notando a forma como ele falava em voz baixa com a égua,
como se compartilhasse segredos que só eles dois podiam entender. Você sempre viveu sozinho? Perguntou Elisa antes de conseguir se conter. Na maior parte do tempo. Por escolha? Jacó não respondeu imediatamente. Suas mãos continuaram seu trabalho, enfaixando o ferimento com tiras de tecido limpo. No início, não, disse finalmente. Depois, sim. É mais simples. Quando não há ninguém esperando que você seja algo que não é. Elisa entendeu isso mais do que queria admitir. Naquela noite, enquanto a lua desenhava sombras prateadas no rancho, Elisa percebeu que havia passado horas sem pensar em Otávio Lacerda, sem olhar por cima do ombro, sem calcular quanto tempo lhe restava antes que a encontrassem. Pela primeira vez em 3 anos, ela havia esquecido de ter medo. O sol nascia diferente em Wyoming. Elisa descobriu isso uma manhã, enquanto observava pela janela sua xícara de café morno entre as mãos. Ele não se elevava com pressa como na cidade. Derramava-se sobre as montanhas azuis como mel espesso, tingindo o mundo de ouro e sombra. Não dorme? A voz de Jacó a sobressaltou. Ele estava na porta, com o cabelo ainda úmido de ter se lavado no poço. Elisa sentiu algo estranho ao vê-lo assim, menos reservado, mais humano. Eu durmo, respondeu. Só que esqueci como é acordar sem ter que fugir. Jacó assentiu como se entendesse exatamente o que isso significava. Serviu-se de café e sentou-se no degrau da varanda, deixando espaço para Elisa sair se quisesse. Ela empurrou sua cadeira através da porta. A rampa estalou levemente sob as rodas de ferro, um som que estava se tornando familiar, quase reconfortante. Conte-me sobre este lugar, disse Elisa. Como você acabou aqui tão longe de tudo? Jacó olhou para as montanhas distantes. Depois da guerra, eu não podia ficar onde as pessoas me conheciam. Aqui, ninguém faz perguntas. A terra é dura, mas honesta. Que guerra? Uma que terminou há muito tempo. Sua voz se fechou como uma porta, e Elisa entendeu que aquele era todo o território que ele permitiria explorar por enquanto. Os dias começaram a tomar forma e rotina. Elisa descobriu que tinha habilidade para contas e organização, algo que Jacó carecia completamente. Começou a manter registros de suprimentos, a planejar compras, a reorganizar o caos amável de sua vida. Jacó, em troca, ensinou-a a atirar. Se você for ficar no oeste, disse colocando um revólver em suas mãos, precisa saber se defender. Elisa olhou para a arma, pesada e fria. Não planejo ficar. Mesmo assim, eles praticavam nas tardes, com latas alinhadas na cerca. No início, Elisa errava cada tiro, frustrada pela forma como o coice a sacudia. Mas Jacó era paciente, ajustando sua postura, mostrando-lhe como respirar, como mirar não onde o alvo estava, mas onde estaria. É como tudo na vida, disse. Trata-se de antecipar, não de reagir. A primeira vez que Elisa acertou uma lata, o som metálico ressoou como uma vitória pequena, mas significativa. Jacó sorriu, uma expressão genuína que transformou completamente seu rosto. Você fez bem. Elisa sentiu algo quente se expandir em seu peito. Orgulho, talvez, ou algo mais perigoso. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, Jacó havia aprendido que Elisa preferia o silêncio à conversa forçada. Ela notou a forma como ele a olhava quando pensava que não estava observando. Não com pena, nem com o tipo de interesse que fazia a pele de Elisa arrepiar-se desconfortavelmente. Ele a olhava como se fosse um quebra-cabeça que valia a pena resolver. E Elisa, para sua própria surpresa, começou a olhá-lo da mesma maneira. O primeiro indício de que o passado nunca permanece enterrado veio na forma de um cavaleiro empoeirado. Elisa estava na varanda, remendando uma rede de pesca que Jacó usava no riacho próximo, quando viu a figura se aproximar. Seu coração parou. Depois, começou a galopar dolorosamente, mas não era um dos homens de Lacerda. Era um ancião com barba grisalha e olhos gentis, o tipo de homem que parecia ter nascido com rugas de riso. Bom dia, disse, tirando o chapéu. Procuro Jacó Corvo. Está no estábulo. Elisa apontou com o queixo sem soltar a rede. O ancião a estudou com curiosidade sincera, não invasiva. Sou Marcos Dias. Tenho o rancho a 10 milhas a leste. Não sabia que Jacó tinha companhia. A forma como ele hesitou antes de
Companhia, fez Elisa apertar a mandíbula. Sou hóspede temporária. Claro, claro. Marcos assentiu, mas seus olhos brilhavam com algo que parecia esperança. É só que... Bem, Jacó está aqui há anos e nunca convidou ninguém. Pensei que talvez... Não pense. Elisa cortou mais bruscamente do que pretendia. Jacó emergiu do estábulo antes que a conversa pudesse ficar mais desconfortável. Cumprimentou Marcos com um aceno de cabeça e os dois homens se afastaram para falar de negócios. Gado, cercas, as coisas práticas que sustentavam vidas neste território selvagem. Mas Elisa viu a forma como Marcos olhava de soslaio para ela e a forma como Jacó se enrijecia cada vez que ele o fazia. Quando Marcos se foi, Jacó subiu na varanda devagar. Não ligue para ele, disse. Marcos é inofensivo, apenas curioso. As pessoas são sempre curiosas, respondeu Elisa, seus dedos trabalhando a rede com mais força do que o necessário. Elas gostam de criar histórias onde não existem. E não. Existem? Elisa levantou os olhos bruscamente. Jacó a olhava com aquela intensidade tranquila que parecia ver através de todas as suas defesas. Eu estou de passagem, disse, odiando como sua voz tremia ligeiramente. Você tem sua vida aqui. Somos duas pessoas presas por circunstância, nada mais. Jacó sentou-se no degrau, perto o suficiente para que Elisa pudesse sentir o cheiro de couro e suor honesto do trabalho. É isso que você acredita? Elisa não respondeu. Não podia, porque a verdade era que cada dia que passava neste rancho, cada silêncio compartilhado, cada olhar fugaz, estava tecendo algo que parecia perigosamente permanente. Naquela noite, a égua ferida, a quem Elisa havia começado a chamar Cinza, finalmente comeu em sua mão. O animal a havia evitado por dias, desconfiado, assustado. Mas lentamente, com paciência, Elisa havia conquistado sua confiança. Ela se parece com você, disse Jacó, observando-as da porta do estábulo. Assustada, forte. Elisa sentiu lágrimas picar em seus olhos, inesperadas e não bem-vindas. Ela as engoliu com força. Força é apenas medo disfarçado. Jacó entrou no estábulo, ajoelhou-se ao lado da sua cadeira, tão perto que Elisa podia contar as pequenas cicatrizes em seus nós dos dedos. Então todos nós somos fortes, disse suavemente, porque todos nós temos medo de algo. Do que você tem medo, Jacó Corvo? Ele sustentou seu olhar por um longo momento. Disto, respondeu finalmente. De começar a precisar de alguém, outra vez. As palavras caíram entre eles como sementes em terra fértil. Elisa sentiu seu coração se abrir de uma maneira que não havia permitido em anos. Mas antes que pudesse responder, Cinza relinchou nervosamente, e ambos perceberam que o sol havia se posto completamente, deixando-os nas sombras. Alguns momentos Elisa estava aprendendo, eram frágeis demais para serem ditos em voz alta. A carta chegou em uma terça-feira. O correio era raro nestas terras, entregue por um cavaleiro que fazia rondas mensais entre os ranchos dispersos. Elisa viu o envelope antes de Jacó regressar do riacho, e seu estômago afundou ao reconhecer a letra. Otávio Lacerda. Suas mãos tremeram enquanto abria o envelope. As palavras eram educadas, quase gentis, mas Elisa conseguia ler a ameaça sob cada frase cuidadosamente construída. Prezada senhorita Holanda, confio que esteja bem. Sua ausência causou considerável preocupação. Os assuntos de sua propriedade exigem atenção imediata. Seria prudente que regressasse antes que outros tomem decisões em seu nome. Elisa amassou a carta com força. Jacó a encontrou assim, com os nós dos dedos brancos e a mandíbula apertada. O que aconteceu? Ela lhe entregou a carta. Vê-lo ler, ver a forma como sua expressão endurecia a cada linha, fez o medo de Elisa se transformar em algo diferente. Raiva, talvez. Ou determinação. Quem é ele? Perguntou Jacó quando terminou. E Elisa lhe contou. Sobre as terras que havia herdado de seu pai, ricas em água e pasto. Sobre Otávio Lacerda, que controlava a região como um rei sem coroa. Sobre sua proposta de casamento, que era mais uma anexação do que uma oferta. Sobre os acidentes que começaram a ocorrer quando ela recusou. Cercas cortadas, gado envenenado
e finalmente a carroça tombada que a havia trazido até ali. Por isso eu viajava para Cheyenne, terminou. Há advogados lá, pessoas que poderiam me ajudar a proteger o que é meu. Mas ele a encontrou primeiro, Jacó completou, sua voz perigosamente quieta. Não quero lhe trazer problemas, disse Elisa rapidamente. Já impus o suficiente. Posso seguir em frente, encontrar outra forma? Não. A palavra foi tão final que Elisa ficou sem fôlego. Você não entende. Lacerda tem homens, recursos. Pode fazer. Não me importa o que ele possa fazer. Jacó olhou para ela com uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar. Você fica aqui até encontrarmos uma solução. Isso não é negociável. Por quê? Elisa se surpreendeu com o desespero em sua própria voz. Por que arriscaria tudo por alguém que nem sequer conhece? Jacó se ajoelhou em frente à sua cadeira, pegou suas mãos entre as suas. Eram calejadas, ásperas pelo trabalho, mas surpreendentemente gentis. Porque em 3 semanas você fez este lugar parecer um lar em vez de apenas um refúgio, disse. Porque quando a vejo lutar com cada rampa, cada degrau, cada dia, vejo mais coragem do que a maioria dos homens mostrará em toda a vida. E por quê? Ele parou, como se as próximas palavras fossem grandes demais para serem ditas. Por que o quê? Sussurrou Elisa. Porque há muito tempo deixei de acreditar que merecia algo bom. E então, você chegou. Elisa sentiu lágrimas rolarem por suas bochechas. Não as deteve. Pela primeira vez em anos não se importou em parecer vulnerável. Eu tenho medo, admitiu, do que Lacerda poderia fazer, do que nós poderíamos significar. Eu também. Jacó limpou suas lágrimas com o polegar. Mas aprendi que as coisas que mais valem a pena são as que mais assustam. Naquela noite, Elisa escreveu uma carta aos advogados em Cheyenne. Jacó cavalgou até o vilarejo mais próximo para enviá-la, e quando regressou, trouxe provisões extras. Eles fecharam o rancho, reforçaram portas, fizeram planos, e no silêncio antes do amanhecer, enquanto o mundo ainda dormia, Elisa se permitiu acreditar que talvez, só talvez, não teria que continuar fugindo. Talvez tivesse encontrado um lugar para ficar. Os dias se tornaram mais curtos, e com eles mais preciosos. Elisa começou a notar coisas pequenas sobre Jacó que antes havia ignorado. A forma como ele assobiava baixinho enquanto trabalhava, sempre a mesma melodia melancólica. Como ele evitava pisar nas tábuas soltas da varanda para não incomodá-la enquanto trabalhava. O detalhe de que seu café estava sempre pronto antes que ela acordasse, exatamente como ela gostava, forte e sem açúcar. Eram gestos pequenos, mas neles Elisa lia uma linguagem completa. Uma manhã, Jacó entrou na casa com algo embrulhado em tecido áspero. Eu fiz isto, disse quase tímido, o que era estranho em um homem tão grande. Não sei se você vai gostar. Elisa desembrulhou o pacote e encontrou um par de luvas de couro, costuradas à mão com pontos irregulares mas cuidadosos. Os dedos estavam reforçados nas pontas. O couro era macio e flexível. Para as rodas, explicou Jacó, apontando para a cadeira dela. Eu vi que você tem bolhas nas palmas. Estas devem ajudar. Elisa passou os dedos sobre o trabalho tosco, mas bem intencionado. Algo em seu peito se expandiu até doer. Sua voz falhou. Ninguém havia feito algo assim por mim. Então é hora de alguém começar. Ela as vestiu. Elas se encaixaram perfeitamente. E quando saiu para a varanda naquela tarde, as rodas giraram mais suavemente, suas mãos protegidas, e ela percebeu que Jacó havia estado observando cada detalhe de sua vida diária, notando suas lutas silenciosas. Ver era uma forma de cuidar, Elisa aprendeu. E Jacó via tudo. Naquela semana, Elisa decidiu retribuir. Notou como Jacó franzia a testa quando lia, apertando os olhos sobre as páginas de sua Bíblia gasta. Uma tarde, enquanto ele dormia depois de um longo dia, Elisa tirou medidas discretas com um pedaço de barbante. O próximo cavaleiro do correio levou um pedido especial para Cheyenne. 2 semanas depois, quando os óculos chegaram, armação simples de metal, lentes claras, Elisa os deixou sobre a mesa com uma nota. Para ver melhor as coisas que importam. Jacó os encontrou ao amanhecer.
Elisa observou da janela como ele os pegava, como lia a nota, como algo em sua expressão se suavizava de uma maneira que ela nunca havia visto. Quando ele entrou, estava usando os óculos. Posso ver as montanhas, disse maravilhado. Os detalhes nas cristas. Eu não sabia que estavam tão definidas. Há quanto tempo você precisava de óculos? Anos, mas nunca pareceu importante. Tudo é importante, disse Elisa. Suavemente, especialmente as coisas pequenas. Jacó cruzou o quarto, ajoelhou-se ao lado da cadeira dela, como estava se tornando costume. Com os óculos, seus olhos pareciam mais claros, mais jovens. Obrigado, disse, e naquela simples palavra, Elisa ouviu volumes. Os dias continuaram com esta troca silenciosa de cuidados. Jacó construiu barras de apoio nas paredes para que Elisa pudesse se mover com mais independência. Ela reorganizou seus livros por tema, criando um sistema onde ele pudesse encontrar qualquer coisa. Ele esculpiu pequenas rampas para os degraus mais difíceis. Ela cozinhou suas refeições favoritas, aprendendo seus gostos sem ter que perguntar. E lentamente, quase sem perceber, o espaço entre eles foi se reduzindo. Uma noite, sentados na varanda enquanto o pôr do sol pintava o céu de púrpura e ouro, Jacó falou sobre a guerra. Não muito, apenas fragmentos. O barulho, o medo, os amigos perdidos. Elisa ouviu sem interromper, sua mão encontrando a dele na escuridão. Crescente. Às vezes sinto que deixei a melhor parte de mim naqueles campos de batalha, confessou, que apenas uma casca retornou. Não é uma casca o que vejo, respondeu Elisa. Vejo um homem que foi quebrado e se reconstruiu. Isso não é menos. É mais. Jacó apertou sua mão. É isso que você fez também? Se reconstruir. Ainda estou em processo. Talvez possamos continuar nos reconstruindo juntos. E naquela promessa simples, Elisa sentiu algo que não sentia há anos. Esperança. Não há esperança frágil e desesperada de que as coisas melhorassem, mas a esperança sólida e tranquila de que, não importa o que viesse, ela não teria que enfrentar sozinha. Chegaram ao amanhecer, 3 homens a cavalo. Elisa os viu primeiro da janela, seu coração se transformando em pedra em seu peito. Ela reconheceu o que ia na frente. Lúcio Tavares, braço direito de Otávio Lacerda, um homem com olhos frios e um sorriso ainda mais frio. Jacó, chamou, mantendo sua voz firme apesar do terror que a percorria. Ele estava no estábulo. Saiu com o rifle já nas mãos como se estivesse esperando por este momento. Fique lá dentro, disse sem olhá-la, seus olhos fixos nos cavaleiros que se aproximavam. Não. Elisa. Não, repetiu, empurrando sua cadeira para a porta. Não vou me esconder enquanto você enfrenta meus problemas. Algo passou pelo rosto de Jacó, respeito misturado com exasperação. Então fique na varanda. E se as coisas ficarem feias, entre. Os homens pararam a vários metros da casa. Lúcio Tavares desmontou com a confiança de alguém acostumado a conseguir o que quer. Senhorita Holanda, saudou tirando o chapéu com falsa cortesia. Foi difícil encontrá-la. Essa era a intenção, respondeu Elisa. O senhor Lacerda está preocupado. Suas terras estão sendo mal administradas na sua ausência. Há assuntos legais que exigem sua assinatura. Então ele pode enviar os documentos pelo correio. Lúcio sorriu, mas não alcançou seus olhos. Receio que seja mais complicado. Do que isso, o senhor Lacerda insiste que a senhorita retorne conosco. Para sua própria segurança, é claro. É claro. Elisa sentiu a raiva substituir o medo. Tão segura quanto quando minha carroça foi sabotada. Tão segura quanto quando meu gado foi envenenado. Acidentes lamentáveis. Lúcio encolheu os ombros, que não voltariam a ocorrer se aceitasse a proteção do senhor Lacerda. Jacó deu um passo à frente. Embora Lúcio fosse mais alto, havia algo na quietude de Jacó que o fazia parecer maior, mais perigoso. A dama não está interessada. Então sugiro que subam em seus cavalos e vão embora. Lúcio olhou para Jacó como se tivesse acabado de notá-lo. E você, quem é? Seu guarda-costas? Alguém que não tem medo de capangas enviados para ameaçar mulheres. A atmosfera mudou, carregando-se como antes de uma tempestade. Os outros 2 homens moveram as mãos em direção às armas.
Não queremos problemas, disse Lúcio, mas seu tom dizia o contrário. Só estamos aqui pela... Senhorita Holanda, e eu estou lhes dizendo para irem embora. A voz de Jacó era perigosamente suave. Agora, por um momento, Elisa pensou que haveria violência. Ela viu os cálculos nos olhos de Lúcio, a forma como ele media suas opções. Mas então, outra voz se elevou da cerca. Sugiro que escutem o homem. Marcos Dias estava ali, rifle em punho, e atrás dele, mais 3 homens que Elisa não reconhecia. Vizinhos, ela percebeu. Fazendeiros das terras circundantes. Lúcio praguejou em voz baixa. Isso não termina aqui, disse, montando em seu cavalo. O senhor Lacerda não é um homem que aceita negativas. Então ele terá que aprender, respondeu Elisa, sua voz mais firme do que ela se sentia. Quando os cavaleiros se foram, Elisa percebeu que estava tremendo. Jacó subiu na varanda, ajoelhou-se em frente a ela, pegou suas mãos geladas entre as suas. Está tudo bem, murmurou. Eles foram embora. Por enquanto, Elisa fechou os olhos. Mas voltarão. Sempre voltam. Marcos se aproximou, tirando o chapéu. Ouvi rumores na cidade sobre Lacerda e seus métodos. Pensei que você poderia precisar de ajuda. Elisa olhou para ele, surpresa. Por que me ajudar? Você nem me conhece. Porque Jacó é meu amigo, respondeu Marcos, simplesmente. E qualquer amigo de Jacó é meu amigo. Além disso, Lacerda tem pressionado os pequenos fazendeiros por anos. É hora de alguém enfrentá-lo. Os outros homens assentiram em concordância. Naquela noite, enquanto os vizinhos montavam guarda em turnos, Elisa e Jacó sentaram-se à mesa da cozinha com mapas e documentos. Há outra maneira, disse Elisa lentamente. Os advogados em Cheyenne responderam minha carta. Dizem que se eu puder provar as ameaças de Lacerda, se eu puder reunir testemunhos, então podemos detê-lo legalmente. Jacó terminou. Mas eu precisaria de tempo e evidência. Jacó estudou o mapa, seus novos óculos refletindo a luz da lamparina. Então nós daremos as 2 coisas a você. Elisa sentiu algo quente se expandir em seu peito. Ela não estava sozinha nisto. Pela primeira vez em sua vida, tinha pessoas dispostas a lutar ao seu lado. E isso, ela percebeu, mudava tudo. Os dias seguintes transformaram o rancho em algo parecido com uma fortaleza. Marcos e os outros fazendeiros traziam informações. Testemunhos de terras roubadas, contratos forçados, acidentes convenientes. Elisa documentava tudo com sua letra cuidadosa, construindo um caso peça por peça. Jacó reforçava defesas, consertava cercas, instalava sinos de advertência, ensinava a Elisa e a si mesmo novas rotas de fuga. Mas no meio de toda esta preparação para a batalha, algo mais estava acontecendo. As barreiras entre Elisa e Jacó, cuidadosamente mantidas por semanas, começaram a desmoronar. Começou com pequenas coisas. Jacó esquecendo de manter distância quando lhe mostrava algo em um mapa, seu ombro roçando o dela. Elisa deixando sua mão repousar sobre a dele um momento a mais do que o necessário. Uma noite, enquanto revisavam documentos até tarde, Elisa bocejou e, sem pensar, apoiou a cabeça no ombro de Jacó. Ele se enrijeceu por um segundo, depois relaxou, sua mão encontrando o caminho para o cabelo dela. Você está cansada, murmurou. Deveria descansar. Em um momento. Mas Elisa não se moveu, desfrutando do calor sólido dele, do ritmo constante de sua respiração. Elisa, disse Jacó suavemente, sua voz tingida de algo que soava como anseio. Ela levantou os olhos. Seus rostos estavam tão próximos que ela podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, as cicatrizes quase invisíveis em sua bochecha. Sim? Ele levantou a mão, roçou sua bochecha com os nós dos dedos em uma carícia tão suave que Elisa sentiu que seu coração poderia se partir com a ternura daquilo. Preciso que você saiba de algo, disse. Não importa o que aconteça com Lacerda, com as terras, com qualquer coisa, você tem um lugar aqui, se quiser. Que tipo de lugar? Elisa mal conseguia respirar. O que você quiser que seja, respondeu Jacó. Posso ser seu amigo, seu protetor, seu... Ele parou, procurando palavras. Seu o quê? Elisa colocou a mão sobre a dele, mantendo-a contra sua bochecha. Qualquer coisa que me permita ficar perto de você.
Elisa fechou os olhos, deixando que as palavras a lavassem. Todas as suas defesas, todos os seus medos, pareciam tão pequenos comparados ao que ela sentia neste momento. Jacó, sussurrou. Eu também. Mas antes que ela pudesse terminar, um sino soou lá fora. O sinal de advertência. Jacó estava de pé em um segundo, rifle na mão. Elisa empurrou sua cadeira para a janela, coração martelando, mas era apenas Marcos cavalgando rápido. Notícias, disse ele quando entrou, sem fôlego. Os advogados em Cheyenne querem se reunir com Elisa. Têm informações sobre as propriedades de Lacerda que podem ajudar no caso. Quando? Perguntou Elisa. 2 semanas. Mas há um problema. Lacerda tem espiões em Cheyenne. Se você tentar ir, ele saberá. O silêncio se estendeu, enquanto processavam isso. Então ela não irá sozinha, disse Jacó finalmente. Iremos juntos, com escolta. É arriscado, advertiu Marcos. Tudo na vida é arriscado, respondeu Jacó, olhando para Elisa. Mas algumas coisas valem o risco. Naquela noite, depois que Marcos se foi, Elisa e Jacó ficaram acordados até tarde, planejando. Mas entre as estratégias e os mapas, havia momentos de quietude. Momentos onde suas mãos se roçavam, onde os olhares se sustentavam um segundo a mais do que o necessário. Alguma vez você pensou que sua vida seria assim? Perguntou Elisa enquanto a lua subia alta e prateada. Não, admitiu Jacó. Pensei que passaria o resto dos meus dias sozinho, trabalhando esta terra até que ela me reclamasse. E agora? Ele a olhou e em seus olhos, Elisa viu algo que fez sua respiração prender. Agora penso em manhãs onde você esteja na minha mesa, entardeceres onde conversemos na varanda, noites onde eu não tenha que dormir sozinho no estábulo. Jacó, não precisa dizer nada, interrompeu rapidamente. Eu só precisava que você soubesse que quando eu vejo o futuro agora, você está nele. Elisa sentiu lágrimas quentes rolarem por suas bochechas, lágrimas de medo, de esperança, de algo grande demais para nomear. Eu tenho medo, confessou, de acreditar nisto, de permitir que seja real. Eu também. Jacó pegou suas mãos. Mas aprendi que o medo é apenas outra forma de cuidar. E eu cuido de você, Elisa Maia Holanda. Mais do que pensei que poderia cuidar de alguém novamente. E ali, sob a luz da lua, com o mundo dormindo ao redor, Elisa se permitiu acreditar. Acreditar que merecia amor. Acreditar que podia ser amada, cadeira de rodas e tudo. Acreditar que talvez, só talvez, sua história não havia terminado com uma queda. Talvez estivesse apenas começando. A preparação para a viagem a Cheyenne ocupou a semana seguinte. Jacó modificou uma carroça especial para Elisa, com molas reforçadas e um interior acolchoado. Marcos reuniu 6 homens de confiança para escoltar. Elisa empacotou documentos, evidências, tudo o que precisariam para enfrentar Lacerda em território legal. Mas na noite anterior à partida, Elisa não conseguia dormir. Ela se encontrou no estábulo novamente, onde Cinza agora pastava tranquila. A égua se aproximou imediatamente, buscando as carícias que Elisa sempre oferecia. Você também tem medo? Murmurou Elisa, acariciando o pescoço suave. Eu tenho. Tenho medo do que encontraremos em Cheyenne. Medo de que isto não funcione. Medo de... Medo do quê? Elisa se virou. Jacó estava na porta, iluminado pela lua. Medo de que quando tudo isto terminar, eu não tenha mais razão para ficar, admitiu. Jacó entrou lentamente, como se aproximando de algo selvagem que poderia fugir. Você precisa de uma razão? Perguntou. Não é suficiente simplesmente querer estar aqui? Eu não sei. Elisa sentiu a honestidade brutal das palavras. Passei 3 anos sentindo que preciso justificar cada espaço que ocupo. Provar que mereço estar nos lugares, que sou útil, valiosa, que não sou apenas um fardo. Elisa, olhe para mim. Ela o fez e viu algo feroz em seus olhos. Você não é um fardo. Não foi por um único dia. Você trouxe vida a este lugar. Trouxe propósito. Trouxe... o quê? Esperança. Ele terminou simplesmente. A esperança de que eu não preciso passar o resto da minha vida simplesmente sobrevivendo, que eu posso viver. Elisa sentiu algo se quebrar em seu peito. Algo que ela estava segurando com tanta força que havia esquecido que estava ali. Eu não sei como fazer isto, sussurrou.
Como deixar alguém? Como confiar que não vai embora quando as coisas ficarem difíceis? Jacó se ajoelhou em frente à sua cadeira. Em algum momento, isso havia se tornado a linguagem deles. Ele se abaixando ao nível dela, lembrando-a sem palavras que havia como igual. Eu também não sei, admitiu. Depois da guerra, depois de ver todos que eu amava morrer ou desaparecer, decidi que era mais seguro não amar de jeito nenhum. E funcionou por anos. Eu estava seguro, estava sozinho, estava vazio. Ele pegou suas mãos, entrelaçando seus dedos com os dela. Mas então, uma tempestade de areia trouxe uma mulher teimosa que se recusou a ser tratada com pena, que lutou por cada centímetro de independência, que me ensinou que a força não é a ausência de medo, mas a vontade de seguir em frente apesar dele. Jacó, fique, disse, sua voz falhando ligeiramente. Não porque precise de uma razão, mas porque quer. Porque este lugar é seu tanto quanto é meu. Porque quando penso em manhã sem você nelas, o mundo inteiro parece menor. Elisa sentiu lágrimas rolarem livremente agora. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo descongelando, de muros caindo, de se permitir finalmente sentir tudo o que havia estado negando. Eu tenho medo de amar você, confessou, porque se eu o fizer, se eu me permitir isto e depois perder, você não vai me perder, Jacó, interrompeu. Eu estou aqui. Estarei aqui amanhã e depois de amanhã e todos os dias que você me quiser. Como você pode prometer isso? Porque pela primeira vez em 10 anos, eu tenho algo pelo qual vale a pena lutar. E esse algo é você. Elisa não pôde mais se conter. Ela se inclinou para a frente, envolveu seus braços ao redor do pescoço de Jacó, sentindo como ele a segurava com uma delicadeza que contradizia sua força. Eu tenho medo, repetiu contra o ombro dele, mas eu acho que quero tentar de qualquer forma. Ela sentiu Jacó apertá-la mais forte. Então nós teremos medo juntos. Eles ficaram assim por um longo tempo, segurando promessas sem palavras na quietude do estábulo. E quando finalmente se separaram, algo havia mudado entre eles. Algo irrevogável e belo. Na manhã seguinte, partiram para Cheyenne. A viagem para Cheyenne levou 4 dias. Elisa nunca havia feito um trajeto tão longo desde o acidente. Cada solavanco da carroça era um lembrete do seu corpo, de suas limitações. Mas Jacó havia projetado o interior com tanto cuidado que a dor era mínima. Eles viajavam devagar, com Marcos e os outros formando um perímetro protetor. Todas as noites acampavam sob estrelas tão vastas que Elisa sentia que poderia se afogar nelas. Na terceira noite, Jacó estendeu cobertores perto da fogueira e ajudou Elisa a se sentar ali, sua cadeira guardada na carroça. — Está confortável? Perguntou, ajustando um travesseiro atrás das costas dela. — Estou bem, respondeu Elisa. Mas a verdade era que doía tudo. Não da carroça, mas de anos de tensão finalmente sendo liberada de seu corpo. Marcos tocava uma gaita suave no outro lado do acampamento. Os outros homens jogavam cartas, suas risadas baixas e reconfortantes. — No que você está pensando? Perguntou Jacó, sentando-se ao lado dela. Elisa olhou para as estrelas. — Em como minha vida poderia ter sido diferente. Se eu não tivesse caído daquele cavalo. Se minhas pernas funcionassem. Se você fosse diferente. — Sim. Jacó permaneceu em silêncio por um momento. — Quer saber o que eu penso? Disse finalmente. — Penso que se você fosse diferente, não seria você. Não teria essa força que a faz levantar todos os dias. Não teria essa compaixão nascida de entender o sofrimento. Não seria a mulher que faz meu coração se sentir vivo novamente. Elisa olhou para ele, surpresa pela intensidade em sua voz. — Não me idealize, disse suavemente. Sou apenas uma pessoa tentando sobreviver. — Não, Jacó balançou a cabeça. É alguém que escolhe viver, não apenas sobreviver. Há uma diferença. Elisa sentiu algo quente se expandir em seu peito. Por tanto tempo, ela havia visto sua deficiência como uma prisão. Mas nos olhos de Jacó, ela via algo diferente. Uma mulher completa, valiosa, digna de amor. — Como você faz isso? Perguntou. — Como você me vê de forma tão diferente de como eu me vejo? — Porque eu vejo a verdade, respondeu simplesmente. E a verdade é que você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Naquela noite,
Elisa dormiu sob as estrelas com a mão de Jacó entrelaçada com a sua, e pela primeira vez desde o acidente, ela não sonhou em cair. Ela sonhou em voar. Cheyenne era barulhenta, caótica, cheia de gente se movendo rápido demais. Elisa sentiu a velha ansiedade subir pela garganta, enquanto Jacó a ajudava a descer da carroça. As ruas não eram projetadas para cadeiras de rodas. Os edifícios tinham degraus altos. As pessoas olhavam, algumas com curiosidade, outras com pena que fazia Elisa querer gritar. "Respire", murmurou Jacó, sua mão firme em seu ombro. "Eu estou aqui." O escritório dos advogados ficava no segundo andar. Elisa olhou para as escadas com desespero. "A outra entrada", disse um dos advogados, um homem mais velho com olhos gentis chamado Sr. Harrison. "Pelas traseiras. Tem rampa." Elisa sentiu gratidão e vergonha se misturarem. Gratidão porque podia acessar. Vergonha porque precisava de ajuda especial. Mas Jacó simplesmente empurrou sua cadeira para a parte de trás do prédio sem comentários, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A reunião durou horas. Elisa apresentou sua evidência, testemunhos, documentos, o registro das ameaças de Lacerda. Os advogados tomavam notas, faziam perguntas, construíam um caso. "Tem fundamento", disse finalmente o Sr. Harrison. "Podemos apresentar isto ao juiz. Mas devo adverti-la, senhorita Holanda. Lacerda tem influência. Isto não será fácil." "Nada na minha vida tem sido fácil", respondeu Elisa. "Mas isso não significa que não valha a pena lutar." Harrison sorriu. "Então lutaremos." Quando saíram do escritório, o sol se punha, tingindo Cheyenne de ouro e sombra. Jacó encontrou um hotel com quartos no térreo. Ele havia perguntado antes por correspondência. Naquela noite, enquanto Elisa se preparava para dormir, houve uma batida em sua porta. Era Jacó, com algo embrulhado em papel pardo. "Eu vi isto hoje", disse quase tímido. "Pensei que você poderia gostar." Elisa abriu o pacote e encontrou um livro, mas não qualquer livro. Uma coleção de poesia de Emily Dickinson, com uma encadernação bonita de couro azul. "Eu não sabia que você lia poesia", disse, passando os dedos sobre a capa. "Eu não leio", admitiu Jacó. "Mas você sim. Eu a vi com aquele livro de poemas que você guarda na sua caixa. Está tão gasto que as páginas caem." Elisa sentiu lágrimas picar em seus olhos. O fato de ele ter notado esse detalhe, de ter pensado nisso... "Obrigada", sussurrou. Jacó sentou-se na beira da cama, perto, mas sem invadir seu espaço. "Elisa, eu preciso lhe dizer algo." Seu tom fez o coração de Elisa acelerar. "O que foi?" "Hoje, enquanto eu estava na cidade, um homem se aproximou de mim, um dos homens de Lacerda. Disse que, se eu a convencesse a se retirar do caso, me pagariam o suficiente para comprar mais 3 ranchos." Elisa sentiu o mundo se inclinar. "E o que você disse a ele?" Jacó a olhou direto nos olhos. "Eu disse que ele podia ficar com o dinheiro dele e enfiá-lo onde o sol não brilha." O alívio foi tão intenso que Elisa quase riu. "Essas foram suas palavras exatas?" "Mais ou menos. Usei linguagem mais colorida." Elisa pegou a mão dele, apertando forte. "Você poderia ter pegado o dinheiro. Ninguém culparia você." "Eu me culparia", respondeu Jacó. "E perderia a única coisa que me importa, você." "Jacó, deixe-me terminar", interrompeu suavemente. "Quando voltarmos para o rancho, não importa como isto acabe com Lacerda, eu quero lhe perguntar algo. Algo importante, mas não aqui, não nesta cidade barulhenta. Eu quero lhe perguntar em casa." Elisa sentiu seu coração bater descontroladamente. "O que você vai me perguntar? Você terá que esperar para ver." Mas em seus olhos, Elisa já sabia a resposta. E em algum lugar profundo, ela já sabia qual seria a sua resposta também. O julgamento começou 3 dias depois. O tribunal estava cheio. Otávio Lacerda sentava-se na frente, com seu terno caro e seu sorriso confiante. Olhava para Elisa como se ela fosse um inconveniente menor que logo desapareceria. Mas Elisa não se encolheu. Com Jacó sentado atrás dela, com Marcos e os outros fazendeiros preenchendo os bancos em apoio, ela se sentiu mais forte do que esteve em anos. O Sr. Harrison apresentou o caso metodicamente. Testemunho após testemunho, documento após documento, ele construiu uma imagem clara das táticas de Lacerda.
Intimidação, sabotagem, ameaças mal disfarçadas. Quando chegou a vez de Elisa testemunhar, Jacó empurrou sua cadeira até o estrado. O juiz, um homem severo com barba grisalha, olhou para ela com expressão ilegível. Senhorita Holanda, disse Harrison, pode descrever os eventos que a levaram a fugir de suas terras? Elisa respirou fundo e contou tudo. A proposta de Lacerda, que era mais ameaça do que oferta. O gado envenenado. As cercas cortadas. A carroça sabotada. E por que não recorreu às autoridades locais? Perguntou o advogado de Lacerda, um homem magro com olhos de tubarão. Porque as autoridades locais estão no bolso do senhor Lacerda, respondeu Elisa firmemente. Como todos naquele condado sabem, mas ninguém se atreve a dizer. Houve murmúrios na sala. O juiz bateu seu martelo. Quando Lacerda testemunhou, foi todo charme oleoso. Negou cada acusação, pintando-se como um homem de negócios legítimo, simplesmente tentando ajudar uma jovem mulher incapaz de gerir seus assuntos. A palavra incapaz caiu na sala como um insulto. Elisa sentiu Jacó se enrijecer atrás dela. Ela pôs a mão sobre a dele, um gesto silencioso. Estou bem, isso não me quebra. O veredito veio no final do terceiro dia. O tribunal considera que as acusações contra o Sr. Otávio Lacerda têm fundamento suficiente, declarou o juiz. É emitida uma ordem de restrição. O Sr. Lacerda deve cessar todo contato com a senhorita Holanda e suas propriedades. Além disso, são ordenadas reparações por danos documentados. O alívio foi tão intenso que Elisa mal conseguia respirar. Eles haviam conseguido. Mas, quando saíam do tribunal, Lacerda se aproximou, seus olhos frios como gelo. Isso não termina aqui, senhorita Holanda, sibilou em voz baixa. Há formas de arruinar alguém que não envolvem tribunais. Jacó se interpôs entre eles. Tente, disse com voz perigosamente suave, e descobrirá exatamente do que é capaz um homem com nada a perder, exceto a mulher que ama. Lacerda recuou, algo em sua expressão vacilando. Olhou entre Jacó e Elisa, calculando, e aparentemente decidiu que esta batalha não valia a guerra. Ele se afastou sem outra palavra. Naquela noite, de volta ao hotel, Elisa e Jacó se sentaram juntos em um banco fora do seu quarto. A cidade havia ficado quieta. Apenas o latido ocasional de um cachorro ou o som de música distante. Você disse que me amava, disse Elisa suavemente, na frente de Lacerda. Jacó assentiu, sem vergonha nem retratação. Eu disse, e eu quis dizer isso. Eu também amo você. As palavras saíram mais fácil do que Elisa havia esperado. Eu acho que amo você desde o momento em que você construiu aquela primeira rampa sem me perguntar se eu precisava. Porque você simplesmente viu o que eu podia precisar e o criou. Jacó pegou o rosto dela entre as mãos. Elisa Maia Holanda, quando voltarmos para o rancho, há uma pergunta que eu quero lhe fazer, mas preciso que você entenda algo primeiro. Eu não estou lhe pedindo para mudar. Eu não estou lhe pedindo para ser diferente. Eu estou lhe pedindo exatamente como você é. Forte, teimosa, brilhante, linda na sua totalidade. Que pergunta? Sussurrou Elisa. Espere. Ele sorriu. Algumas coisas precisam ser feitas direito. E esta precisa ser feita em casa. A viagem de regresso ao rancho foi diferente. Não havia medo, não havia urgência. Apenas Elisa e Jacó, Marcos e os outros, atravessando o território vasto sob céus que pareciam infinitos. Elisa passou o tempo lendo seu novo livro de poesia, compartilhando versos favoritos com Jacó. Ele escutava com atenção seus novos óculos, permitindo-lhe ver o rosto dela com perfeita clareza. Quando finalmente chegaram ao rancho no quinto dia, o sol se punha em tons de rosa e ouro. Elisa sentiu algo se instalar em seu peito, uma sensação de estar chegando em casa. Porque era isso que este lugar havia se tornado. Lar. Jacó a ajudou a descer da carroça, mas em vez de levá-la diretamente para a casa, ele empurrou sua cadeira para o estábulo. Há algo que eu quero lhe mostrar, disse. Dentro, ao lado de cinza que relinchou em saudação, havia uma cadeira de rodas nova. Elisa ficou sem fôlego. Não era como sua velha cadeira de ferro tosco e rodas rangentes. Esta era linda,
rodas de ferro polido que brilhavam como prata, estrutura de madeira escura esculpida com padrões delicados de flores silvestres, assento acolchoado com couro suave. Eu a fiz enquanto planejávamos a viagem, disse Jacó, sua voz tingida de nervosismo. Marcos me ajudou com as partes de metal. Eu queria que você tivesse algo que fosse seu, algo que não fosse apenas funcional, mas bonito, como você. Elisa passou os dedos sobre as esculturas, as rodas perfeitamente equilibradas. Cada detalhe gritava cuidado, amor, horas de trabalho dedicado. É a coisa mais linda que eu já vi, sussurrou. Experimente, sugeriu Jacó. Ele a ajudou a se transferir para a nova cadeira. Era perfeita. As rodas giravam com facilidade, o assento a segurava exatamente bem, cada aspecto projetado com ela em mente. Jacó se ajoelhou em frente à cadeira. Do seu bolso, ele tirou algo pequeno embrulhado em tecido. Elisa, começou sua voz tremendo ligeiramente. Eu não tenho muito a lhe oferecer. Apenas um rancho no meio do nada, dias de trabalho duro e um homem que esqueceu como ser suave com o mundo. Ele desembrulhou o tecido, revelando um anel simples de prata com uma pequena turquesa. Mas eu lhe ofereço meu coração, completo e sem reservas. Eu lhe ofereço cada manhã e cada noite. Eu lhe ofereço uma vida onde você nunca terá que justificar o espaço que ocupa, porque esse espaço é seu por direito. Lágrimas rolavam livremente pelas bochechas de Elisa. Eu não quero que você ande, continuou Jacó. Eu quero caminhar a vida ao seu lado, empurrando você quando precisar, deixando você rolar livre quando não. Eu quero construir rampas sobre cada obstáculo. Eu quero amar você exatamente como você é, cada dia que me restar nesta terra. Ele pegou a mão dela. Elisa Maia Holanda, você me faria a honra de se tornar minha esposa? Elisa não. Conseguia falar. A emoção era grande demais, pura demais, mas ela assentiu uma e outra vez, enquanto as lágrimas caíam. Sim, finalmente conseguiu dizer. Sim, sim, 1000 vezes sim. Jacó deslizou o anel em seu dedo, depois se inclinou para beijá-la. Foi suave, terno, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Elisa tocou o rosto dele. Por 3 anos pensei que minha vida tinha acabado quando caí daquele cavalo. Pensei que tudo o que me restava era sobreviver. Mas você me ensinou que eu ainda podia viver, que eu ainda podia amar, que eu ainda podia ter um futuro. Eu não lhe ensinei nada, respondeu Jacó. Eu simplesmente a vi, a verdadeira você, e me apaixonei pelo que vi. Eles se casaram uma semana depois, na varanda do rancho, sob um céu tão azul que doía olhar. Marcos oficiou a cerimônia, lendo palavras sobre amor e compromisso, enquanto os outros fazendeiros observavam. Elisa usava um vestido simples de algodão branco que Marcos havia trazido da cidade, e flores silvestres no cabelo. Jacó usava sua melhor camisa, cuidadosamente passada pela primeira vez em anos, e um sorriso que o fazia parecer 10 anos mais jovem. Quando chegou a hora dos votos, Elisa falou de sua nova cadeira, sua voz firme e clara. Jacó Corvo, eu prometo amar você nas manhãs tranquilas e nas tempestades selvagens. Prometo ser sua companheira, sua igual, seu desafio e seu consolo. Prometo construir uma vida com você, onde ambos possamos ser completamente nós mesmos. Jacó pegou as mãos dela. Elisa, eu prometo ver você sempre. Não apenas olhar para você, mas ver você verdadeiramente. Prometo construir um mundo onde você possa rolar livre. Prometo amar você não apesar de quem você é, mas porque você é quem você é. Quando Marcos os declarou marido e mulher, Jacó se inclinou para beijar Elisa, enquanto o sol se punha atrás deles, pintando o céu de ouro derretido. Os meses que se seguiram foram os mais felizes que Elisa havia conhecido. O rancho prosperou sob sua gestão combinada. Elisa cuidava das contas, planejava, organizava. Jacó trabalhava a terra, cuidava dos animais, construía e consertava. Juntos, eles criaram algo lindo. Elisa reivindicou suas terras herdadas, com a ajuda dos advogados em Cheyenne. Ela as fundiu com o rancho de Jacó, criando uma propriedade próspera que se tornou refúgio para outros que o mundo havia descartado. Vaqueiros feridos, animais mancos,
qualquer um que precisasse de um lugar para sarar. Jacó construiu mais rampas, mais acessos até que cada canto do rancho fosse navegável. Mas ele não o fez com pena. Ele o fez com amor, com o entendimento de que abrir espaço para alguém não era fardo, mas privilégio. E Elisa floresceu. Sem o peso constante do julgamento, sem ter que justificar cada momento de sua existência, ela descobriu partes de si mesma que havia esquecido. Sua risada voltou, sua alegria, sua capacidade de sonhar. Uma noite, 1 ano após seu casamento, Elisa e Jacó sentaram-se na varanda como havia se tornado costume. O céu estava cheio de estrelas, tão denso que parecia que elas poderiam cair como chuva. "Você sabe que dia é hoje?" perguntou Elisa. "Terça-feira. É o aniversário da tempestade de areia, do dia em que você me encontrou." Jacó ficou quieto, processando isso. "Como você se sente sobre isso?" Elisa pensou por um momento, olhando para as estrelas. "Agradecida", disse finalmente, "porque aquela tempestade me trouxe até aqui. Me trouxe você. Me trouxe a uma vida que eu nunca teria imaginado possível." Ela pegou a mão de Jacó entrelaçando seus dedos. "Por tanto tempo, pensei que o acidente que tirou minhas pernas tinha tirado tudo de mim, mas agora vejo que ele apenas tirou uma forma de movimento. E em troca, me deu algo muito mais valioso. A capacidade de ver quem realmente fica quando as coisas ficam difíceis. A força que vem de ter que lutar por cada coisa. E, eventualmente, você." Jacó apertou sua mão. "Você alguma vez se arrepende?" perguntou em voz baixa. "De tudo o que perdeu?" "Às vezes", admitiu Elisa honestamente. "Há dias em que olho para as montanhas e lembro como era sentir-se cavalgando livremente. Dias em que a cadeira parece pesada, em que meu corpo dói, em que eu gostaria que as coisas fossem diferentes." Ela se virou para olhá-lo diretamente. "Mas então eu vejo você. Vejo este lugar que construímos juntos. Vejo a vida que temos. E percebo que se eu tivesse a opção de voltar atrás, de mudar aquele dia, de não cair do cavalo, eu não o faria, porque esse caminho não me teria levado até aqui." "Elisa." "Shh." Ela pôs um dedo sobre os lábios dele. "Deixe-me terminar. Eu aprendi algo neste ano com você, Jacó. Eu aprendi que as rodas sob mim não são uma prisão. Elas são apenas outra forma de viajar. E enquanto você estiver ao meu lado, enquanto tivermos este céu sobre nós e esta terra sobre nós, eu posso ir a qualquer lugar." Jacó a beijou então, suave e profundamente, derramando naquele beijo tudo o que as palavras não podiam expressar. Quando se separaram, Elisa olhou para as estrelas novamente, e em sua vastidão, em sua beleza indiferente, ela viu algo que nunca havia visto antes. Não sua própria pequenez, mas sua própria imensidão, porque ela era uma mulher que havia caído e se levantado, que havia sido quebrada e se reconstruído, que havia aprendido que o amor não era sobre ser perfeita, mas sobre ser vista, completamente e sem reservas. As rodas de sua cadeira brilhavam sob a luz da lua, não como grilhões, mas como asas. E enquanto Jacó a segurava, enquanto o vento sussurrava através das pradarias infinitas, Elisa Maia Corvo soube que havia encontrado exatamente onde pertencia. Não em um corpo que funcionava de uma certa maneira, não em um mundo que a aceitava facilmente, mas em um amor que havia completa, em um lugar que chamava de lar, em uma vida que havia construído a partir de cinzas e vontade. E isso, ela decidiu, olhando para as estrelas que giravam sobre Wyoming como rodas de fogo celestial, era mais do que suficiente. Era tudo.